mais um texto desafiador para nós lermos nesta noite, mas o nosso Senhor vai ser connosco e vamos de imediato ler a palavra do nosso Deus, Neemias capítulo 12, e diz assim: São estes os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Hatus, Secanias, Reum, Mermote, Ido, Gintói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiarib, Judaías, Salu, Amoque, Ilquias e Isdaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas Jesua, Binui, Cadmiel, Zerbias, Judá e Matanias. Este e seus irmãos dirigiam os louvores. Bacbuquias e Uni, seus irmãos, estavam de fronte deles, cada qual no seu mister. Jesua gerou a Joiaquim, Joiaquim gerou a Eliasib, Eliasib gerou a Joiada, Joiada gerou a Jonatas e Jonatas gerou a Jadua. Nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, cabeças de família de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluqui, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Elcai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicri, de Miniamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joiarib, Metenai, de Judaías, Uzi, de Zalai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Azabias, de Judaías, Netanel. Dos levitas, nos dias de Eliasib, foram inscritos como cabeças de famílias Joiada, Joanã e Jadua, como também os sacerdotes, até ao reinado de Dario, o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como cabeças de famílias no livro das Crônicas, até aos dias de Joanã, filho de Eliasib. Foram, pois, chefes dos levitas, Azabias, Serbias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles lhes estavam fronteiros para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Matanias, Bacbuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros e faziam a guarda aos depósitos das portas. Estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina, dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bat-Gilgal e dos campos de Geba e Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita, sobre a muralha, para o lado da porta do monturo. Após eles ia Usaías e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Mahai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus, Esdras, o escriba, e adiante deles. À entrada da porta da fonte, subiram diretamente às escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro por sobre a casa de Davi até à porta das águas, do lado oriental.
O segundo coro ia em frente, e eu após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a Torre dos Fornos até ao muro largo. E desde a porta de Efraim, passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, pela torre de Ananel, pela torre dos 100, até à porta do gado, e pararam à porta da guarda. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elienai, Zacarias e Ananias iam com trombetas, como também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer, e faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Josarias. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Ainda no mesmo dia, se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para ajuntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei, para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali, e executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo o Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia e consagrava as coisas destinadas aos levitas e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Vamos orar, meus irmãos. Pai nosso que estás nos céus, é a ti que nós oramos, ao único Deus vivo, verdadeiro, triuno, perfeito em tudo aquilo que criou, perfeito no seu ser. Nós oramos pedindo que tu possas auxiliar-nos a nós entendermos as tuas Escrituras, sabendo que elas são muito mais ricas do que aquilo que nós podemos imaginar. Mas ao mesmo tempo reconhecemos que se tu fores por nós e as revelares ao nosso coração e à nossa mente por meio do teu Santo Espírito, sabemos que podemos conhecer coisas novas, viver uma vida transformada à imagem de Cristo Jesus. É Ele que nós queremos refletir, é por meio dele que nós oramos, a Ele é a nossa glória eterna. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos tomar os nossos lugares, meus irmãos. Hoje, a penúltima vez que vamos fazer o nosso resumo habitual. No capítulo 1, isto é sempre bom porque há pessoas mais esquecidas e mesmo aqueles que não são tão esquecidos ajuda a nós irmos lembrando. No capítulo 1 foi quando nós vimos Deus a falar com Neemias e Deus a tocar no coração de Neemias para a obra da reconstrução do muro. No capítulo 2 é quando Deus começa a abrir essas portas para Neemias avançar. Capítulo 3, quando Neemias já juntou o povo e o povo começa a trabalhar junto, unido. Capítulo 4, começa a haver aquela oposição que nós já falámos, uma oposição externa por parte de inimigos. Capítulo 5, a oposição já não era externa, mas era interna, por meio do pecado humano, o pecado que havia no povo. Capítulo 6, vamos ver que esse mesmo povo ele vai continuar unido até concluir o muro. Capítulo 7, vemos que o próprio Deus organiza o povo que fez a conclusão do muro. No capítulo 8, o povo vai se voltar à palavra, vai ouvir a palavra. Capítulo 9, o povo, ao ouvir a palavra, ele arrepende-se. Capítulo 10, o povo vai assumir o compromisso. Capítulo 11, que vimos a semana passada, o povo ele entrega-se ao compromisso. Não é? Vemos que no capítulo 10 foi um compromisso que eles falaram, eles recitaram, mas no capítulo 11, o compromisso falado levava à prática. Não é? Tal como nós... E foi um dos exemplos que dei a semana passada. Como igreja, temos um pacto de igreja, não é? Aqueles que são membros já o conhecem, aqueles que não são e todos os outros, os que são, podem ir ao nosso site e está lá aberto. E nós, inclusive, cerca de 2 a 2 meses, 3 em 3 meses, recitamos o nosso pacto no culto de domingo. O que é que isso quer dizer? Não basta nós recitarmos oralmente o pacto,
nós temos de o praticar, não é? Basicamente é esse o capítulo 10 e o capítulo 11 de Neemias, é acerca disso. Agora, chegamos ao penúltimo capítulo do livro de Neemias, capítulo 12, e este capítulo vai-nos mostrar algo também muito importante. Vai-nos mostrar que quando Deus restaura verdadeiramente a vida de um homem, o resultado é uma alegria. Uma alegria não centrada nos nossos gostos pessoais. Creio que todos nós temos gostos diferentes uns dos outros, em diversas áreas da nossa vida, mas é uma alegria centrada no próprio Deus, não é? É uma alegria centrada no próprio ser que restaura o povo. E, meus irmãos, esta não é uma alegria qualquer, não é? Não é como uma alegria que alguns tiveram no sábado à noite e que ontem outros puderam retribuir com a mesma alegria, não é? Não é essa alegria. Não é uma alegria que na igreja uns têm, outros não. É uma alegria que supostamente todos os que fazem parte da igreja a devem ter. Não é uma emoção momentânea, como alguma coisa que possa acontecer na nossa vida, que hoje aconteceu-nos isto, nós estamos muito alegres, mas amanhã já esquecemos o que aconteceu e já não nos dá uma alegria tão grande como a que deu. Não é também um entusiasmo superficial, não é um entusiasmo momentâneo, quando nós entendemos as doutrinas, a doutrina da graça, e nós entendemos o quão maravilhoso essas doutrinas são, parece que tudo fica novo, parece que nós deixamos, usando a linguagem do apóstolo Paulo, nós hoje ainda vemos como por um espelho, uma névoa, e parece que nós passamos a ver as coisas muito melhor, não é? O espelho já está muito mais limpo. Não é somente isso, não é só quando nós entendemos as doutrinas e temos aquela alegria que parece um novo nascimento, o nosso segundo nascimento, não é? Não é só isso. É uma alegria que deve permanecer. É uma alegria que nasce de um coração moldado por Deus. E também é uma alegria que vai permanecer em alegria por ser uma vida centrada no próprio Deus. O nosso primeiro ponto hoje é: Deus preserva a sua obra ao longo do tempo. Do versículo 1 do capítulo 12 ao versículo 26, vemos que o capítulo começa com mais uma lista de nomes, já nos habituámos a isso. Sacerdotes, levitas, gerações. À primeira vista, como todas as outras, parece uma repetição, mas isto vai nos revelar algo. Vai nos revelar que Deus não trabalha apenas no momento, mas Deus trabalha ao longo do tempo. Por vezes Deus não mostra a sua obra com a geração com a qual Ele iniciou a sua obra. Nós hoje, Igreja em Portugal, somos resultado de homens que se esforçaram, homens que deram literalmente a sua vida e que não viram os frutos que hoje nós temos do seu trabalho. E assim é a obra do nosso Deus. Nós vimos listas e listas de nomes, filhos dos filhos dos filhos. Certamente houveram gerações que não assistiram ao culminar de todas estas coisas. Mas assim é, e nós não podemos questionar o nosso Deus. Deus trabalha ao longo do tempo. E vamos ver que estas listas de nomes, tanto as que nós vimos no capítulo 3, do capítulo 3 até ao capítulo 12 que nós estamos agora, vamos ver que estas listas mostram uma continuidade. Mostram que aquilo que Deus começou, Ele também sustentou. E isto é importante para nós, meus irmãos. Muitas vezes valorizamos momentos, valorizamos o nosso tempo e desvalorizamos e ridicularizamos o tempo de outros, não é? A nossa tendência, principalmente a dos mais velhos, é dizer: no meu tempo. Não é? Imaginem o que é que seria, e já fizeram uma cara feia para mim, acreditam que não foi da geração mais nova, não é? Mas nós ouvimos muito e todos nós dizemos, inclusive para amenizar um pouco o clima, inclusivamente os mais novos também dizem: quando eu andava na escola era diferente, e nós temos esse hábito. Mas a verdade é que Deus trabalha ao longo do tempo. Deus usa pessoas em todo o tempo. Então é muito mais importante do que aquilo que parece, porque nós tendemos
a valorizar momentos, o nosso momento nós valorizamos muito mais, ou então somos os pessimistas que valorizamos o tempo dos outros. Hoje é muito mais difícil. Se vocês vissem como era antigamente, eles podiam, e se nós formos à história, até parece que é um pouco o contrário, não é? Mas Deus vai trabalhar em processos. Nós vemos isso desde Gênesis até Apocalipse e desde a Apocalipse até ao dia de hoje que nós estamos aqui presentes. E meus irmãos, nós entendermos que Deus trabalha em processos e por vezes, grande parte das vezes, processos longos e não curtos, isso vai mudar a forma como nós vemos a nossa própria vida, vai mudar a forma como nós vemos o nosso próprio serviço perante a igreja, perante Deus, perante as nossas casas, as nossas famílias, porque nós gostamos de momentos, isso é real, todos nós gostamos de momentos, podemos gostar mais de uns momentos do que de outros, mas todos nós gostamos de momentos. Quando nós temos algo combinado, mesmo que seja daqui a um mês, 2, 1 ano, nós estamos à espera que aquele momento chegue. Um exemplo prático, o nosso retiro, nós falamos e nós estamos à espera desse momento. Nós gostamos de um momento forte, não é? Um momento marcante, uma decisão que nós vamos ter de tomar. Mas depois desses momentos passarem, nós voltamos ao normal, não é? Inclusivamente os casais, quando vão para casar, é aquele momento e, infelizmente, nos dias de hoje, aquele momento é exatamente isso. É momentâneo. Tão rapidamente hoje um casal que se casa com a chama ardente de uma paixão que depois se separa. Porque o homem natural ele vive olhando para momentos. Mas isso é completamente contrário à natureza do nosso Deus. Deus não trabalha apenas em momentos. Deus trabalha em continuidade. Obviamente Deus trabalha em momentos porque Deus nunca deixa de trabalhar. Mas não podemos separar um momento do resto da história, não é? Nós, para entendermos as Escrituras, nós não as podemos ler pensando somente na época em que elas foram escritas. Nós hoje em dia não as vamos conseguir entender. Tal como se nós lermos as Escrituras somente pensando no momento em que nós vivemos hoje, nós vamos fazer algo completamente horrível. Nós vamos ser uns legalistas. Nós vamos achar que somente por meio da lei é que nós vamos conseguir alcançar a graça, alcançar a salvação, quando nós precisamos de contextualizar a palavra aos nossos dias. E o que é que veio para essa contextualização? O próprio Senhor Jesus. Por isso, nós que estamos habituados a viver em momentos, temos de nos moldar à própria forma de Deus trabalhar. Deus trabalha em continuidade. E isso quer dizer que o próprio Deus trabalha quando ninguém vê. Deus trabalha não somente quando ninguém vê, mas Deus trabalha inclusivamente naquilo que ninguém vê. Deus não somente trabalha quando ninguém vê, mas Deus trabalha naquilo que ninguém vê. No quê? Na nossa fidelidade diária, na nossa constância. E é aí que muitas vezes nós falhamos. Nós falhamos muitas mais vezes no nosso compromisso diário com a leitura, com a oração, do que ao domingo, por exemplo. Ao domingo, a assistência no culto, a abrirmos a Bíblia, sabermos o estudo que estamos a ter na igreja. Aí nós raramente falhamos ou falhamos menos, mas onde nós falhamos mais é no oculto. E porquê é que isso acontece? Lá está, é o momento. No culto, o momento parece que é muito mais fácil de eu estar dentro do clima que acontece o culto. É muito mais fácil eu no culto chegar ao domingo, à terça-feira, ou outro dia, noutras igrejas à quarta, à quinta, o que for. Muito facilmente nós chegamos, abrimos a Bíblia, ouvimos o pastor a ler a palavra, ouvimos quem vem abrir o culto, nós lemos, nós até, exatamente, eu abri logo, ao domingo acontece, o programa de culto, até podemos marcar logo as nossas escrituras na passagem de abertura, podemos marcar na passagem do sermão, podemos marcar inclusivamente também na passagem da ceia. Nós sabemos os louvores, exatamente porque isso é algo momentâneo. Nós, até como somos reformados, até já sabemos quando é que é. Hoje é dia de eu levantar o braço. Hoje eu posso levantar o braço. Hoje é dia de eu estar mais esticado. E nós já vamos sabendo dos momentos, não é? Mas isso acontece por um motivo.
Isso acontece por um único motivo. Todos nós queremos o impacto que Deus vai trazer à nossa vida, uma vida com um propósito, uma vida com um final bom, não um final mau. Nós queremos um final onde não há fim, ambos não têm fim, quer o inferno, quer a glória eterna, não têm fim. Não sei se isso é novidade para alguns. Tanto os cristãos e os eleitos, eles vão viver eternamente para a glória de Deus, como os ímpios vão viver eternamente para a glória de Deus. Uns louvando, outros sendo queimados e condenados eternamente. Então nós olhamos para isso, nós olhamos para o impacto que terá a vida da igreja na nossa vida, quer hoje, quer mais para a frente, no amanhã. O que nós evitamos é, lá está, o processo. Nós evitamos o processo. Nós queremos crescer, mas não queremos perseverar. Nós queremos crescer, nós queremos chegar ao dia em que nós fomos à Conferência Fiel, ouvimos aqueles pastores, eles sabem tanto. Nós fomos à Conferência Fiel, naquelas mesas redondas, nós ouvimos eles a falarem da história da igreja, eles que sabem tantos nomes, tantas datas. Uau, que bonito! Um dia eu também gostava de ser assim. Mas depois não passamos nem 10 minutos a ler, a olhar para a história da igreja, a olhar para a própria história bíblica. Não foi apenas Neemias, meus irmãos. Não foi apenas aquela geração. Mas foi também o nosso problema. É o nosso problema. Nós querermos atingir algo sem querermos o processo. Isto faz parte da história humana que atravessa pessoas e pessoas, anos e anos, todos os contextos, em todos os lugares do mundo, as pessoas são assim. E isso ensina-nos algo. Ensina-nos, em primeiro lugar, que a obra de Deus não depende de uma pessoa, mas também a obra de Deus não ignora nenhuma pessoa. O que isto quer dizer? Tu não consegues fazer esta obra sozinho. É verdade que a obra de Deus não vai ignorar nenhum eleito, mas também é verdade que o eleito não vai conseguir ignorar o seu irmão, quem está ao seu lado. Então, cada nome que nós vemos aqui representado, voltando aonde nós estávamos, representa a fidelidade de Deus e também a fidelidade do próprio povo. Pessoas que viveram, serviram, talvez que nunca foram reconhecidas em vida, né? Nós falávamos a semana passada, como nós também gostaríamos que se tivéssemos feito parte desta obra, o nosso nome também estar escrito na Bíblia. Obviamente nós gostávamos, o meu está, nós lemos hoje o meu, mas entendemos o que estamos a dizer, não é? O nosso próprio nome nós gostaríamos, mas provavelmente muitas destas pessoas não souberam que isso aconteceu, mas a verdade é que Deus registou os seus nomes. E isto dá-nos duas perspectivas importantes. Primeiro é a humildade, nós vimos a semana passada. Humildade porque nós não somos indispensáveis. Aquilo que Deus nos usa a nós para fazer, Deus pode usar outro. Mas também nos dá responsabilidade, porque se nós fomos chamados para fazer o que estamos a fazer, nós temos de ser responsáveis para isso. E a pergunta talvez não é quanto impacto eu tenho no serviço que eu faço. A pergunta é, vimos a semana passada, estou a ser fiel onde Deus me colocou. Este é o pensamento que vem ainda hoje para o nosso texto. E o nosso segundo ponto, entra aqui o principal de hoje. Vamos ver a alegria verdadeira nasce de uma vida consagrada. Aqui chegamos ao momento central do capítulo, que é a dedicação dos muros. O versículo 27 começa dizendo: na dedicação dos muros de Jerusalém procuraram os levitas, e continua. Isto não foi apenas uma celebração, mas foi algo espiritual que eles estavam a fazer. E reparem, no versículo 30 diz: purificaram-se os sacerdotes e os levitas, também purificaram o povo. Então, antes da alegria, houve o quê? Purificação. Quer dos, como nós olhamos, inevitavelmente, os maiores, os que estão em destaque, como o povo. E isto é exatamente onde muitos de nós tropeçamos. Nós queremos a alegria antes de sermos purificados. Isso não acontece. Por isso é que nenhum homem que não seja purificado é alegre na igreja.
Por isso é que nenhum homem que não nasce de novo suporta ouvir a pregação expositiva. O que é a pregação expositiva? A pregação que fala exatamente o que as Escrituras dizem, que confronta o pecado, mas que não fica por aí. Um eleito entende que a pregação expositiva confronta o seu pecado, mas mostra a solução, que é Cristo Jesus. O ímpio, aquele que rejeita as Escrituras, ele bloqueia no ser confrontado com o seu pecado. Bloqueia. Ele não ouve que há uma solução para isso. Ele bloqueia aí. E somente conseguimos ser alegres se antes nós ouvirmos que nós temos pecado, que precisamos nos arrepender, mas que há uma solução para isso. Mas muitas vezes olhamos, conhecemos pessoas, talvez nós já fomos, espero que não hoje, nós queremos paz, mas não queremos o confronto. E até parece um pouco contraditório, para haver paz, ser preciso confronto, não é? Quando nós ouvimos, hoje em dia, era muito melhor haver paz no mundo, era o quê? Os confrontos terminarem, não é? Nós queremos alegria, mas evitamos o arrependimento. Parece mais uma vez contraditório, queremos alegria, mas evitamos o quê? O choro. Vimos isso já neste texto em Neemias, capítulos anteriores. Então aquilo que aos olhos humanos parece contraditório, parece que é exatamente aquilo que é necessário para nascer de novo. Queres paz, precisas de confronto. Queres alegria, precisas de choro. Mas a alegria que muitos de nós conseguem encontrar, muitos de nós homens, neste mundo caído, conseguem encontrar, obviamente não é a alegria bíblica. Obviamente, se nós perguntarmos a 90% das pessoas que estão lá fora, tu és alegre? A pessoa vai dizer que sim. Porquê é que és alegre? Porque eu faço isto, porque eu tenho aquilo, porque mesmo eu não tendo nada, tenho a minha família. E a pessoa arranja mecanismos para o seu coração estar alegre. Mas esta não é uma alegria bíblica, não é? Enquanto o nosso pecado ele não é tratado, o coração nunca está verdadeiramente livre, logo não tem alegria. E o pecado não tratado, ele não só tira a alegria verdadeira, como ele distorce a própria alegria. Começamos a encontrar prazer onde? Onde Deus não está. Começamos a achar piada a coisas que o restante da igreja não acha. E isso é o mais perigoso, porque não é a ausência de alegria, é a alegria no lugar errado. E isto é fundamental para nós, meus irmãos. A alegria bíblica não ignora o choro. Dizendo por outras palavras, a alegria bíblica, ela não ignora o pecado. Ela nasce depois do pecado ser tratado. Hoje muitos querem a alegria sem o confronto, querem esta paz sem o arrependimento, querem uma celebração sem santidade e vemos igrejas mais parecidas com discotecas. Para quê? Para quem chega, sinta alegria. Para quem chega, se sinta bem naquele lugar e vemos pessoas completamente tristes aos olhos dos santos. Mas aqui em Neemias nós vemos o contrário. Vemos primeiro a purificação, depois a alegria. E o texto vai continuar. O versículo 21 em diante mostra 2 coros a caminhar sobre os muros. Um louvor representado de forma organizada, ao mesmo tempo um louvor visível, um louvor público. Quem passasse por aquele lugar iria reparar naquele louvor. E o versículo 43 vai resumir tudo isto, dizendo: ofereceram naquele dia grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os enchera de grande alegria. Reparem bem, eles alegraram-se porque Deus os encheu de alegria. Eles não se alegraram por uma alegria produzida pelo homem. Eles não se alegraram porque quem fazia parte do louvor gostava muito. Eu adoro tocar piano, por isso, se eu estou a tocar piano, eu estou alegre. Não. Eles não se alegraram porque aquelas vozes
gostavam tanto de cantar, gostavam tanto de ter um palco para aparecer, que estando em cima do muro toda a gente as via, então estavam alegres? Não. Era uma alegria que vinha do próprio Deus. E isto muda tudo, meus irmãos. Há uma diferença entre tentar sentir a alegria e ser cheio da alegria de Deus. Uma depende das circunstâncias. Como é que eu tento ser cheio? Como é que eu tento estar cheio de alegria? Como é que eu tento sentir tanta alegria? Vais aos teus gostos pessoais e tentas trazê-los para a igreja. E infelizmente, igrejas contemporâneas estão cheias disso. Estão cheias de um tipo de louvor, um estilo musical completamente contrário àquilo que é santo. Estão com um estilo visível de igreja completamente contrário àquilo que é o modelo bíblico. Têm uma liturgia, ou seja, um modo de cultuar a Deus de uma maneira que a Bíblia não proíbe, mas também que a Bíblia não aceita. E dessa maneira vão colocando na igreja tudo aquilo que elas gostam para se sentirem alegres. Mas reparem, a alegria que nasce no próprio Deus é a alegria que é completa. Há muita gente que tenta produzir uma alegria espiritual. E nós entendemos logo. Basta nós visitarmos uma igreja para nós entendermos se aquela igreja ela é conduzida por homens que têm uma alegria plena e essa alegria vem de Cristo Jesus, ou uma alegria buscada para conseguir alimentar os seus próprios desejos. Muda o ambiente, muda a música, muda o ritmo, muda a maneira de falar. Parece que falam de uma maneira para atrair pessoas. Mas a realidade é que entre o pastor que prega a palavra num púlpito e entre a pessoa que levanta o seu braço dizendo que está na igreja pela primeira vez, o seu coração, nada muda. Mudam gostos. Eu gosto mais assim, ele gosta mais assado. Mas a alegria, ela é alimentada da mesma maneira, tendo coisas ao seu próprio gosto. E por isso essa alegria dura pouco. Até pode haver pessoas que permanecem, mas são igrejas fracas. Podem ser igrejas cheias, mas igrejas fracas. O que é que eu quero dizer com isto? Vem um, isto hoje já não me alegra, eu vou ao outro. Já não está bem como eu gostava. E vamos andando de lado para lado. Porquê? Porque essa alegria não nasce da obra de Deus, mas nasce do momento em que nós estamos a passar. Eu nesta fase da minha vida estou a passar por um momento mais calmo. Então uma igreja com um louvor mais calmo é muito melhor. Nesta fase da minha vida eu tenho filhos adolescentes e eles precisam de uma música que os consiga atrair, então eu preciso de ir para um lugar. Meus irmãos, parece-nos ridículo, mas é a realidade que nós estamos inseridos. Mas a realidade também é que quando Deus trabalha, a alegria não precisa de ser forçada, mas ela aparece naturalmente. E reparem ainda, de maneira que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Ou de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Final do versículo 43 diz-nos isso. A alegria, ela era visível. A alegria era também audível. A alegria era real, meus irmãos. Não era superficial. Era fruto de tudo o que veio antes. O quebrantamento, o arrependimento, o compromisso, a entrega para viver o próprio compromisso. Mas só depois de todas essas coisas é que vem a alegria. Nós hoje buscamos a alegria em primeiro lugar. Se não sentimos alegria, cancelamos tudo o resto. O texto não diz apenas que eles se alegraram, mas diz que Deus os encheu de alegria. Ou seja, até a alegria do povo de Deus vem do próprio Deus. E isto muda a forma completamente como nós vemos a vida espiritual, a vida quer individual, quer a vida comunitária de corpo, de igreja. Porque não somos nós que produzimos a alegria em Deus, tornando as coisas espirituais. Não, é em Deus. Eu estou na igreja.
Eu nem sequer vejo, nem tenho tempo para ver outros programas, porque eu estou na igreja. Meus irmãos, tentamos desculpar o alimento à nossa alegria egoísta, dizendo que fazemos as coisas em Deus, quando não é isso que Deus nos pede, nem é isso que Deus nos mostra. O que nós lemos aqui é que é Deus que produz a alegria em nós. Não somos nós que fundamentamos a nossa alegria em Deus, tendo Deus num lugar do nosso coração. Bem, Deus está aqui. Bem, eu já tenho a minha alegria e agora vou colocar a minha alegria aqui, em Deus. Não é isso, meus irmãos. Não é isso. E isso significa que a alegria verdadeira não é resultado do nosso esforço. Hoje eu consigo isto. Hoje eu não consegui. Que coisa boa. Hoje temos a igreja cheia. Hoje não temos. Não, meus irmãos. A alegria, ela é resultado da obra de Deus no coração do homem. E isso confronta-nos. Muitas vezes nós queremos o resultado sem o processo. Queremos sentir sem nos rendermos. Queremos a alegria sem a santidade. Queremos Deus sem a submissão ao próprio Deus. Queremos Deus, dizemos que nós queremos Deus, queremos as coisas de Deus, queremos uma vida saudável, mas não queremos nos submeter ao que essa vida implica. Mas isso, meus irmãos, não é relacionamento com Deus. Isso é uma tentativa de usar Deus para aquilo que me agrada. Não, em nome de Jesus. Eu quero isto, em nome de Jesus. Isso é uma oração de criança, não é? Quero uma bicicleta e faz uma oração. Senhor, eu quero uma bicicleta, por favor, faz os meus pais darem uma bicicleta em nome de Jesus. Isso é oração de criança, sem entendimento. E quando eu digo criança, não quer dizer só de idade. Quer dizer discernimento. Tentar usar Deus para o nosso proveito. Mas Deus não é servido dessa forma. Jamais Deus se entregará a um coração dividido. Isso não existe. Deus não dá sequer a sua alegria a um coração que resiste à sua vontade. E nós continuamos, mesmo continuando com uma alegria superficial, continuamos sem tratar o nosso coração. Continuamos a querer a tal paz sem a submissão. Continuamos a querer consolo. Eu estou tão mal. Eu preciso tanto da igreja. A igreja une-se. A igreja vai toda unida até à casa da pessoa para a pessoa abrir os seus olhos. A pessoa chora, mas nada muda. Mas a alegria verdadeira, ela nasce quando a vida ela está alinhada com o próprio Deus. Nosso terceiro ponto e último. Uma vida ordenada continua depois da celebração. O capítulo não termina na celebração. Depois da tal celebração, depois da tal alegria, vem novamente o quê? Organização. Do versículo 44 ao versículo 47, voltamos a ver o povo a ser novamente organizado. O versículo 44 mostra homens designados para cuidar das ofertas, dos dízimos, das contribuições. Ou seja, a adoração não ficou no momento da alegria, no momento em que a alegria está mais palpável, mas ela, mais uma vez, volta a descer à vida prática daqueles homens. E isto é muito importante para nós, meus irmãos, porque experiências espirituais, elas podem ser intensas. Elas até podem ser muito honestas. Mas se elas não forem seguidas por ordem, elas desaparecem. Se as nossas experiências espirituais, elas não forem seguidas, ou seja, se a sua sucessão não for um organizar da nossa vida de acordo com essa experiência espiritual, meus amados, essas experiências, elas desaparecem. Os retiros, eles acabam. As conferências terminam. O dia de jejum, ele chega ao fim. O culto de domingo, ele acaba. A segunda-feira vem. E nós estamos novamente no mesmo. Iguais. Todos nós já tivemos momentos espirituais fortes. Mas a pergunta não é, já tivemos momentos. A pergunta que nós devemos fazer é, o que é que ficou depois desses momentos? O que é que de facto mudou na minha vida? Será que tudo voltou ao mesmo? Isso significa que esse momento não valeu nada.
tenhas tu chorado o que choraste, tenhas tu dito as palavras mais bonitas a Deus que tu tenhas dito. E é isso que Neemias 12 corrige. Não basta celebrar, é preciso organizar a vida depois da celebração. E este povo não disse apenas, foi um dia especial, foi um dia tão alegre. Não. Eles reorganizaram a sua vida para que a adoração continuasse. Versículo 47 diz, todo o Israel. Depois mais à frente diz, dava as porções devidas. Ou seja, consistência, continuidade, fidelidade. E isto ensina-nos algo essencial, meus irmãos. A verdadeira alegria espiritual, ela não é momentânea, mas ela sustenta uma vida ordenada. Obviamente, nós já entendemos, até já sabíamos, que a verdadeira alegria espiritual, ela não é momentânea. Mas talvez nós não pensávamos que a própria alegria, ela tem de sustentar a nossa vida. Meus irmãos, é fácil viver momentos altos. É fácil vivermos momentos como os que nós estamos a passar na nossa igreja. Vendo pessoas a entrar na classe de novos membros. Vendo pessoas a serem fiéis nas suas ofertas como povo de Deus. Uma comunidade tão pequena e nós não temos problemas financeiros. Claro que isso é magnífico. Claro que é incrível estarmos nestes momentos. Talvez mais difícil é vivermos uma vida estável quando talvez algumas destas coisas passarem. Quando voltarmos a ter tempos e tempos em que não chegam novos membros. Voltarmos a ter tempos em que a nossa condição económica não é a melhor. É aí que nós vamos ver se a nossa alegria ela vinha de Deus ou vinha do momento. É exatamente isso que Neemias 12 nos mostra. Porque no fim, não é o momento que define a nossa vida espiritual, mas é o padrão da nossa vida. E o padrão revela se Deus realmente trabalhou ou se foi apenas uma emoção passageira. Uma emoção do momento. Uma emoção influenciada pelos outros que estavam à nossa volta. E esta pergunta é inevitável. A nossa alegria em Deus nasce de uma vida alinhada com Ele ou é apenas algo superficial que depende das circunstâncias? A nossa alegria em Deus nasce de uma vida alinhada com o próprio Deus ou é apenas algo superficial que depende das circunstâncias? Porque a alegria verdadeira, ela não se constrói. Não se constrói uma alegria verdadeira. Esse é o erro, como nós falávamos, de igrejas modernas, do mundo, lá fora. Uma alegria verdadeira, ela recebe-se. Não se constrói, ela recebe-se. Mas recebe-se onde há um coração tratado, arrependido, moldado, transformado, onde há uma vida ajustada, onde há um compromisso real. E outra pergunta, a nossa vida espiritual é feita apenas de momentos ou é feita de consistência? Porque o que prova a realidade da nossa fé não é o que sentimos num dia. No dia em que eu fui salvo. No dia em que os meus filhos foram batizados. No dia em que eu fui batizado. Não é isso, meus irmãos. O que prova é como vivemos todos os dias da nossa vida. Porque, meus irmãos, é possível ter momentos certos? É. E ainda assim, viver uma vida desalinhada aos olhos de Deus. E isso é perigoso, porque cria a ilusão de que está tudo bem, quando na prática nada mudou. Mas Neemias 12, ele vai nos apontar para algo muito maior, meus irmãos. O povo que se alegra, mas ainda dentro de uma realidade incompleta. Um povo que se alegra, que celebra, mas que ainda tem de oferecer sacrifícios. Eles se alegram, mas ainda precisam de purificação contínua. Mas nós, que já lemos Neemias sobre os olhos e sobre a vida de Cristo, entendemos que no Novo Testamento, Cristo, o próprio Deus feito homem, vive uma vida de obediência perfeita. E por isso a nossa alegria, ela não está baseada no que nós fazemos por Deus,
nós fazemos para Deus, nós fazemos uns aos outros, uns com os outros, mas está no que o próprio Cristo Jesus, Ele fez por nós naquela cruz. A nossa alegria não pode estar baseada por um momento, seja ele tão bom que nós não consigamos ter palavras para o descrever. Esse momento vai passar, a nossa mente vai esquecê-lo, mas nós temos de olhar e basear a nossa fé, a nossa alegria, no que Cristo fez e não no que nós fizemos, meus irmãos. E é por isso que o povo de Deus, ele pode ter uma alegria profunda, uma alegria estável, uma alegria segura, porque a nossa alegria não depende de nós, das nossas forças, do nosso entusiasmo, não depende da nossa fidelidade, que ela é fraca, falível, mas depende da obra perfeita de Cristo Jesus. E é essa graça que nos permite viver com alegria verdadeira e com uma vida ordenada diante de Deus. Então, meus amados, Neemias 12 ensina-nos que a obra de Deus continua ao longo do tempo. Parecia que no início a obra para o povo era apenas reconstruir os muros, não é? Mas os muros já foram reconstruídos ao tempo e tempo. Mas a alegria verdadeira nasce de uma vida consagrada. E uma vida transformada continua em fidelidade, mesmo depois da celebração, mesmo depois de alegria. E a pergunta final para nós nesta noite é: a alegria em Deus, ela é real ou momentânea? Sei que fiz várias vezes esta pergunta. Porque, meus irmãos, quando Deus trabalha verdadeiramente em nós, isso é impossível não haver alegria em nós. Mas essa alegria não é uma alegria leve, não é uma alegria superficial, não é uma alegria passageira, não é uma alegria ai, tão bom. Não, meus irmãos, é uma alegria firme, dizendo o que é certo, o que é errado, uma alegria profunda, que nada nos vai abalar, venha ideias de hoje, ideias muito antigas. É uma alegria que sustenta toda a vida do cristão. Então, meus amados, que o Senhor nos dê não apenas momentos de alegria, mas uma vida centrada no próprio Deus. Neemias 12 não nos deixa ficar confortáveis. Seria muito mais fácil se assim fosse. Não, porque mostra-nos que é possível chegar até aqui e ainda assim não ser verdadeiro. É possível estarmos aqui hoje, ouvirmos esta mensagem, louvarmos como nós louvámos já no início do culto e ainda assim sermos falsos. É possível nós termos momentos certos, as palavras certas nos momentos certos, as emoções certas quando isso envolve e ainda assim não ter uma vida transformada. E qual é que é a evidência disso? Não ter alegria. E por isso a pergunta não é: já sentimos alegria? A pergunta é: essa alegria permanece e molda a minha vida, a nossa vida? Porque, meus amados, quando Deus realmente trabalha, Ele não muda apenas momentos da nossa vida. Não tira momentos de tristeza, passando-os para momentos em alegria. Não. Essa alegria, ela muda direções, muda prioridades e muda a vida do povo de Deus. Amém? Dani.